Então, vamos nós, gente. Tchutchuru. Cara, a gente está falando de clima, então a gente começou a falar de clima aqui na última aula. Saíram as datas, aê! Agora é 152 dias para a Unicamp. A Unicamp vai ser a primeira prova, vocês viram isso? Primeira da leva Unicamp, aí, 7 de novembro. 152 dias para a Unicamp. Gente, na semana passada a gente começou aqui, introduzimos falando diferença e clima, as diferentes formas de estudar clima. Falei que aqui conosco, aqui, mestre Jedi, seguindo aqui o caminho mais lento, mas para te passar o controle. E aí, para essas classificações climáticas, a gente vai trabalhar com temperatura e umidade, né? Falamos que a temperatura, esse estado térmico, fizemos aqui uma observação sobre hemisfério norte e hemisfério sul, nessa variação de temperatura. Então, aqui já estamos dando spoilers, né, de outras coisas que a gente vai introduzir ali na frente. E aí, a gente concluiu, a gente terminou falando dessa questão da umidade, né? Então, a umidade absoluta, umidade relativa. Então, o que é utilizado quando a gente vai falar de clima é a umidade absoluta, beleza? Então, a gente vai falar aí de chuva, de precipitação. Então, para ter uma precipitação, eu preciso ter mais água do que a atmosfera consegue absorver, que ela consegue segurar, beleza? E aí, essa quantidade de água que a atmosfera consegue absorver é proporcional à temperatura. Como eu disse na semana passada, eu disse e repito, não há necessidade de decorar essa tabela, né? O que é importante você perceber é que quanto maior a temperatura, maior a quantidade de água que eu consigo ter nessa atmosfera. Beleza? Então a gente consegue ver que vai aumentando a temperatura, vai aumentando, né, também a umidade, né, a quantidade de água que essa atmosfera consegue absorver, consegue suportar. Beleza? A moça bonita do tempo, ela fala na previsão do tempo, umidade relativa do ar, né? Então ela está nos dando aqui uma relação entre a umidade que o ar tem, né, e a quantidade máxima que esse ar suportaria. Então, se ela fala lá, umidade do ar 75%, umidade relativa do ar 75%, ela está dizendo, olha, do máximo que a atmosfera consegue suportar, seja ela qual for aqui, dependendo da temperatura, nós estamos com 75% deste valor. Beleza? Chegou em 100%, choveu. Aê! Vamos lá. Efeito estufa aumenta a capacidade de aumento. Se aumentou a temperatura, aumenta a capacidade de umidade. Sim, exatamente, João. Aumentei a temperatura, aumenta a quantidade de água que essa atmosfera consegue suportar. Beleza? Então, se a gente está falando dessa umidade, quantidade de água, né? Então, primeiro aqui, gente, só um slide. Slide cara de Enem, beleza? Tipo, só fazendo uma relação aqui dessa umidade do ar e problemas, né, que esta umidade pode causar, beleza? Então, aqui, ó, quanto menor a umidade, mais perigoso é. Isso aqui daria uma boa relação com biologia ali numa prova, tanto uma prova alternativa quanto uma prova dissertativa. Você também não precisa decorar isso aqui não, né? É só perceber que abaixo de 30% da umidade do ar, a gente começa a ter problemas, né, com esta umidade. Inclusive, depois das Olimpíadas de 2004, que aconteceu em Atenas, passou-se a deixar a data de Olimpíadas e de Copa do Mundo também, né, a data desses grandes eventos esportivos, ela é maleável, né, porque aí, quando a gente vai fazer um evento esportivo em algum local que tem um clima que teria uma estação de umidade muito baixa, a gente altera a data desse evento. Normalmente os eventos eram sempre lá em julho. Fechou o seu áudio, professor. Eu me mutei, cara, eu me mutei. Olha só que doideira. É... Beleza, 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 beleza. Então é o seguinte,
Os eventos eram sempre lá final de junho, começo de julho, aí começaram a ser alterados, né? Tanto que a Copa no Catar está prevista para ser em dezembro, né? Se eu não me engano, acho que é em dezembro que está a previsão da Copa, porque aí a gente procura um período do ano que teria uma umidade maior. A Olimpíada de 2004, gente, foi um caos, assim, um monte de atleta passando mal, gente assim passando muito mal, não completando prova, né? Porque fizeram no verão, né, grego, né, que é um verão com umidade extremamente baixa, muito baixa a umidade. Então a galera lá fazendo uma maratona, correndo com temperatura de 40 graus e sem umidade no ar, né? Então deu ruim. Beleza? Bom, se a gente vai falar dessa umidade, a gente vai ter que falar de precipitação, né? E o que seria a precipitação? Né? A chuva, né? Nossa amiguinha chuva. Esse mapa é muito legal perceber essa animaçãozinha, esse gifzinho aqui, ó, porque ele está mostrando também ao longo do ano a variação entre precipitação e evaporação. Então, quanto mais para o branco, mais maior aí, né, seria essa relação entre a evaporação, evapora mais do que precipita, né? Quanto mais azul precipita, mais do que evapora, né? Então a gente percebe que tem algumas faixas no planeta com grandes taxas de evaporação. Olha que oceano, que bonitinho, né? Grandes taxas de evaporação, enquanto a gente tem áreas no planeta com grandes taxas de precipitação. Ó a nossa Amazônia aqui, ó. Basicamente o ano todo aqui, ó, né, bem escuro, né? Então aqui, ó, o máximo que está marcado aqui, 16 milímetros por dia, né? Seria uma quantidade de chuva. A gente mede precipitação por milímetros. E o que seria isso, né? Só para vocês terem uma noção, seria se você pegar 1 metro quadrado e choveu ali, vai acumular água naquele metro quadrado, quanto milímetros de altura ficaria naquele metro quadrado, beleza? Então, isso que é assim que a gente mede a precipitação. Coisas no chat, coisas no chat. Do 7 ao... Não, do 7 ao 10, não, do 11, do 13 ao 15. 13, 14 e 15, Gabriel. 13, 14 e 15. 13, 14 e 15. Bom, então vamos falar de chuva, né? Vamos falar de chuva. Gente, existem 3 tipos de chuva e a Unicamp, ela gosta tanto de fazer questão de chuva e aparece questão do tipo assim, ó, bota uma imagenzinha dessa e pergunta que chuva é, dá uma descriçãozinha da chuva e pergunta que chuva é. A Unicamp adora chuva, beleza? Existem 3 tipos de chuva. E em todos os casos aqui, está acontecendo o quê? Né? A gente está fazendo uma alteração na temperatura, de tal forma que, com uma redução dessa temperatura, a umidade que estava no ar precipite. Beleza? Então, se a gente já viu lá aquela tabelona de umidade absoluta, e a gente viu que quanto menor a temperatura, menos umidade o ar consegue manter, então, se eu reduzo a temperatura, eu vou fazer chover, beleza? Porque aí o ar vai conseguir reter menos água, beleza? A gente tem 3 tipos de chuva, ok? Vamos começar pela aquela chuva que, quando a gente pensa em chuva, é a que vem na nossa cabeça, que é a nossa chuva de verão, né? Então, como que acontece? Então, vamos pensar lá o que vai acontecer em novembro, em dezembro, em janeiro. O dia vai ser quente, 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 quente. Chega lá por volta das 5 horas da tarde, faz badó! Cai aquele pé d'água, um tropé d'água, um mundaréu de água, e depois de 5 minutos acabou. Acabou, tá quente de novo, beleza, né? Tipo, é aquela chuva que você sabe que vai começar a chover, você entra embaixo do primeiro toldo, espera 5 minutinhos e pode continuar andando, fazer seu caminho tranquilamente, porque a chuva vai fazer assim, bum, acabou. Mas, né? É uma chuva muito forte, muito rápida. Chuva rápida, choveu, acabou,
forte, beleza, pá. Essa chuva de verão, gente, é a chuva convectiva. Lembra quando eu falei de relevo, a gente falou de manto, eu falei de convecção? Eu alertei vocês, falei, gente, a gente vai falar várias vezes de convecção, né? De todas as formas de transmissão de calor que vocês veem em física, a que a gente usa na geografia é a convecção. Então, olha aqui para esse desenho. Nesse desenho aqui dá para a gente perceber essa convecção. Então, eu tenho aqui o ar quente subindo, beleza? E o ar frio descendo. Então, é a convecção, que a gente poderia fazer até do jeito mais simplório, né? Vamos deixar mais grosso aqui. Tá? Então, o ar quente sobe, o ar frio desce, beleza? Então é o seguinte, gente, aquele dia muito quente, o que que acontece? Evapora muita água, né? Então você vai suar, vai evaporar esse suor, a água que está na poça vai evaporar, a água que está no rio vai evaporar, a água que está no lago vai evaporar, a água do xixi vai evaporar, tudo vai evaporar. Evapora a água, evapora a água, evapora a água, evapora a água, evapora a água. Então perceba que está evaporando água, estou aumentando a quantidade de água que está na atmosfera. Beleza? Então, o ar está quente aqui na superfície, ele está subindo e está levando essa quantidade de água. Só que a temperatura está muito alta. Se a temperatura está muito alta, a quantidade de água que esse ar consegue segurar é muito grande, né? Então, tem muita água que está chegando aqui na atmosfera. Então, vamos voltar lá para aquela tabela. Como eu disse, não precisa decorar essa tabela, mas perceba que se a temperatura lá no verão está perto da casa dos 40 graus, o que está acontecendo, velho? Tem lá muita água na atmosfera. Então, perceba que, ó, se a temperatura é 40 graus, pode ter até 51,2 gramas de água por metro cúbico, beleza? Aí, quando vai chegando no finalzinho de tarde, o Sol está começando a baixar, né? Então, a gente tem a rotação da Terra, então o Sol está começando a baixar, ou seja, a temperatura da atmosfera começa a diminuir. E nem diminui tanto, mas vamos pensar, cara, se a temperatura deixa de ser 40 graus e passa a ser 37 graus, que ainda é famoso quente pra caramba, de 40 para 37, perceba que eu mudei aqui de 51 gramas para 43 gramas. Ou seja, para cada metro cúbico de atmosfera, são 8 gramas a menos de água que a atmosfera consegue reter. E, gente, tem muito metro cúbico na atmosfera, tem muito metro cúbico no céu, né? Então, perceba que para cada metro cúbico são 7 gramas a menos de água que a atmosfera consegue reter. São 7 gramas de água que precipita assim. Automaticamente, ela vai do estado de vapor para o estado líquido, aí cai toda essa água de uma vez. Então, é aquela chuva, mano, vai... Badó! E aí, acabou. Acabou por quê? Porque a temperatura continua elevada, então ela continua mantendo aquela umidade que ficou lá. Então só caiu aquela quantidade de água, parou a chuva, já era, beleza, parte para a próxima. Então a chuva convectiva é característica dos dias de verão, dias muito quentes, chuvas muito rápidas e muito fortes. Beleza? Ok? E a chuvinha de ontem? Elizabeth levantou a mão, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Duvida. Quando eu morei na praia, chovia assim sempre. Era muito quente e, tipo assim, de manhã não tinha nuvem nenhuma. É a terceira chuva. Eu vou chegar na Ai, chuva da praia. É a terceira então tá chuva. bom, então. Achei que era essa também. Não, então Não, beleza. então, é que assim, na praia Aham. tem todos os tipos, né? Então, tanto que na praia Uhum. chove basicamente o ano todo. Tem É todos os tipos. terrível. É terrível, é terrível. Tanto que a gente chama carinhosamente Ubatuba de Uba-chuva, né? O baixo. Porque chove praticamente todos os dias. Tem as três chuvas, beleza? Tem as três chuvas. Então, no Tá. verão, a chuva convectiva é o padrão. No inverno, a chuva frontal. E quando não tem nenhuma das duas, tem a orográfica. Então, na praia, a orográfica ela é muito comum também. Eu vou chegar nela já, tá bom? Aí você vai ver que pode ser a orográfica. Então, a convectiva é aquela que, assim, durante o dia tá aquele calorão e chove no final de tarde. Brum. Todo mundo já presenciou uma chuva dessa. Todo mundo já presenciou, porque nós estamos num país de clima tropical e essa chuva é muito característica do clima tropical. Mas e a chuvinha de ontem? Né? Como que foi a chuvinha de ontem?
A chuvinha de ontem, ela foi chegando, ela chegou ali devagarzinho, como quem não quer nada, aquelas gotinhas devagarzinho, aquele barulhinho gostosinho no telhado, e a chuvinha ela demora um tempinho. Não foi tão da hora, porque assim, vai começar a acontecer agora, gente, pelos próximos dias, aquelas chuvinhas que sempre vai ser aquela chuvinha lentinha, de boinhas e longa, aquela chuva que dura a noite inteira, aquela chuva gostosa que fica a noite inteira batendo na janela do quarto. Aquela delícia de chuva. E aí, o que, que acontece quando acaba essa chuva? Acaba essa chuva, a temperatura cai, tá aquele friozinho gostoso, né? Então é uma chuva que demora, uma chuva longa, fraquinha, e aí fica um friozinho gostoso. O que que traz essa chuva? Essa chuva aqui, ela é precedida por aquela frase da moça bonita do tempo. Uma frente fria vinda do sul, né? Enquanto a moça bonita estiver falando frente fria vinda do sul, tá tudo bem, né? O dia que ela mudar uma dessas palavras, corra para as colinas, porque aí vai dar ruim, beleza? Então, aqui pra gente, a gente sempre vai ouvir uma frente fria vinda do sul, beleza? E por que que a gente sempre vai ouvir frente fria? Porque a gente vai usar a palavra frente para a massa de ar que desloca a massa de ar que está aqui no local. Então, a gente está aqui com ar quente, beleza? Porque nós estamos numa região tropical, então o nosso ar é quente. Aí chega uma massa de ar fria e ela desloca essa massa de ar quente. Desloca, manda embora. Tchau, massa de ar quente. Já era, perdeu o Playboy, agora sou eu que fiquei aqui. Essa massa que ocupa o lugar, então ela derruba a temperatura porque a massa é fria, beleza? Então, olha esse desenho, que pelo desenho fica bonitinho de ver aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma massa de ar frio, essa massa de ar frio, ela chega, como o ar frio é mais denso que o ar quente vai sendo deslocado para cima desse ar frio. No contato do ar frio com o ar quente, esse ar frio aqui, em contato com esse ar quente, reduz a temperatura ali, e aquela umidade que estava ali na atmosfera vai precipitar. Só que perceba que isso é bem lento e aos pouquinhos, porque esse ar frio ele vai deslocando aos poucos o ar quente. Então, enquanto está rolando esse contato e essa redução da temperatura ali, está acontecendo essa chuva. Então, esse processo ele é muito mais lento do que o processo violento que acontece aqui nas chuvas convectivas. Beleza? Então, Ana, ó, essa massa ela está chegando aqui, ela está deslocando a massa quente. Então, essa chuva aqui, essa massa, ela está chegando e está deslocando. Então, ela está fazendo esse deslocamento. Só que essa massa quente, ela é briguenta. Essa massa quente aqui, ela não vai sair de boas. Então, ela está aqui sendo deslocada, ela é briguenta. E aí, em toda essa superfície de contato aqui, é onde vai rolando a chuva. Então, aqui está representado aqui, ó, porque é só aqui que essa chuva chegou. Né? Mas se a gente colocasse aqui essa massa de ar frio aqui agora, então a gente teria chuva, né, em toda essa extensão aqui, e assim sucessivamente. Né? Então, a chuva ela vai crescendo, beleza? Bem gostosinha essa chuva é da hora, beleza? E aí, tem a chuva orográfica, que é a chuva da praia, que é a chuva tradicional. Aqui pra gente, no Brasil, ela é a chuva da praia, beleza? Porque o que que acontece lá na praia? Lá na praia, a gente vai ter um sistema de ventos, que vai ter um slide daqui a pouco, que é um sistema de ventos que é o deslocamento da brisa marinha, então a brisa que vem do oceano para o continente, e o ar que vai do continente para o oceano. Então, a gente tem ah, deslocamento aqui do ar que vai do oceano para o continente e do continente para o oceano. Beleza? Essa brisa que vem do oceano para o continente, ela vai trazer umidade do oceano, beleza? Porque ela vem aqui trazendo, né, esse vento ele traz a umidade que está no oceano. O oceano é úmido, então ele traz a umidade para cá. Só que quando ela chega aqui nas nossas cidades praianas, ela de cara encontra o morro. Né? Então, quando a gente vai para a praia aqui, a gente vai para a praia, a gente vai para a serra, desce a serra para chegar na praia. Então, você tem a serra logo depois ali, né? Que é os nossos mares de morros aqui no Brasil. E aqui na praia a gente tem a nossa planície costeira. Então, é uma região plana, depois tem um morro.
E aí o que acontece? Quando essa massa de ar ela vai subir o morro, ela começa a subir o morro, aqui ela vai ter uma temperatura mais baixa, porque a altitude interfere nessa temperatura. Então aqui também vai reduzir a temperatura e essa umidade que estava aqui nessa massa de ar vai chover. Beleza? Então se você está de um lado do morro, não tem chuva. Se você está do outro lado desse lado do morro, não chove, está chovendo lá do outro lado. Beleza? Vamos lá, Gabriel. A massa de ar, ela vem do oceano para o continente. Essa massa de ar que vem do oceano para o continente, ela vem com umidade. Então, eu tenho uma umidade nessa massa de ar porque está vindo lá do oceano. Quando ela chega no continente, ela encontra a serra e ela tem que subir a serra. E aí ela vai subindo a serra. Ao subir a serra, ela se resfria, porque a altitude interfere aqui na temperatura. Então, ela vai se resfriando, a massa de ar vai se resfriando, porque ela está subindo a serra. E aí tinha uma umidade nessa massa de ar, porque ela veio do oceano. Só que essa massa de ar, ela resfria, reduz a temperatura. E ao reduzir a temperatura, ela não suporta mais aquela água, precipita e chove. Beleza? Então, de um lado da serra está chovendo, do outro lado não chove, porque aqui a massa de ar ela já acabou a umidade aqui, quando ela chega do outro lado não tem mais massa de ar. Elizabeth, perceba que lá na praia, Elizabeth, vai ter chuva dos 3 tipos. Essa aqui é a tradicional nossa chuva de praia, né? Porque, e aqui, essa aqui acontece a qualquer momento do dia, assim, porque é quando vem essa brisa, choveu. Beleza? Tudo depende da temperatura, porque a temperatura do ar, quanto mais frio, menos água o ar consegue suportar. Ele consegue absorver. Beleza? Então, quanto mais frio, menos água. Então, perceba que nos 3 casos aqui, o que está rolando? Uma mudança nessa temperatura. Nos 3 casos. Aqui, pela convecção atmosférica, aqui, pelo contato entre 2 massas de ar, e aqui, pelo fato da massa de ar estar elevando a sua altitude. Nos 3 casos aqui, está acontecendo uma redução da temperatura. E aí, com essa redução da temperatura, você vai ter a chuva, porque a quantidade de água que está na atmosfera, que a atmosfera consegue suportar, é menor. Beleza? Beleza? Foi? Beleza? Ok. Aí o pessoal está perguntando assim, aquela chuva que está na pista, de repente está chovendo para do nada. A questão é o seguinte, porque você precisa ter a umidade ali. Então, a nuvem é esse representativo nosso aí de uma aglomeração, né, de uma quantidade de umidade. Então, ela está chovendo naquele ponto. Então, se você está embaixo dessa nuvem, tem chuva. Se você não está embaixo dessa nuvem, não tem chuva. Né? Então, não chove como um todo. Então, você vai ter pontos que vai estar chovendo e pontos que não vai estar chovendo. Né? Então, pode estar acontecendo qualquer uma delas aí, né? Dependendo, né, dessa situação. A gente, quando fala de precipitação, a gente pensa em chuva, é o que vem na nossa cabeça. Deixa eu contar uma história do Cauã aqui para vocês. Vocês têm aula com o Cauã? Vocês têm aula com o Cauã? Não tem aula com o Cauã. Beleza, gente, mas o Cauã e o Carbone são 2 professores que eles merecem ser lembrados nas aulas de qualquer um, né? Porque eles fazem auto-bullying com eles mesmos, assim, sabe? Então, eles são pessoas que são 2 pessoas, na verdade, gente, que faz a gente questionar o darwinismo, né? Porque como que pode milhões de anos de evolução e hoje existiu o Cauã, né? Então a gente meio que questiona, né, o darwinismo. O Cauã teve um ano que ele decidiu prestar vestibular. Ninguém sabe por quê, mas ele decidiu prestar vestibular, né? Aí ele foi prestar vestibular. Aí a gente tem o tradicional UTA, né, dos professores da Coopera nos vestibulares. Né? Não teve os UTAs da Coopera o ano passado, por causa da pandemia, mas a gente tem o tradicional UTA que a gente vai lá na porta do vestibular para dar abraço nos alunos, tal, dar o nosso UTA. Então a gente estava lá na porta do vestibular da Unicamp, e aí, gente, estava aquele calorão, e aí, começando aquela formar já aquela nuvem escura, assim, aquele novembro, final de novembro, né? Aí eu viro pro Carbone, falo, pô, Carbone, tá vendo que hoje, na prova do Unicamp, vai cair chuva convectiva, né? Porque tava, né, aquele calorão, beleza? Ali e tal, assim. Aí o Carbone, verdade, hoje cai chuva convectiva. Vamos falar isso pro Cauã, porque o Cauã tava num outro lugar de prova. O
Carbone pegou o celular e ligou para o Cauã e falou: Cauã, eu e o Sumaré tivemos uma previsão. Hoje vai cair chuva convectiva. O Cauã falou: tá bom, né? Desligou o celular. E aí, assim, gente, como Deus é muito zoeiro, né? Naquele ano, na prova da Unicamp, teve uma questão na primeira fase que tinha esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. E no enunciado dizia, né, chuva de início de inverno causada pelo encontro de massas de ar com característica de ser uma chuva duradoura e fina. Que tipo de chuva é? A alternativa A, chuva convectiva. O Cauã nem leu as outras, né? Tacou lá um convectiva, né? Porque o Sumaré e o Carbone falaram que ia cair chuva convectiva, né? Tascou lá um convectiva e beleza, sorriu do que aqui assim, saiu da prova, ligou pra gente e falou: mano, vocês são foda, mano, vocês sabiam que ia cair chuva, tal, chuva convectiva. Mas, né, caiu chuva convectiva naquele dia mesmo. Sim, caiu, né? Tipo, lá do lado de fora, 5 horas da tarde, tal, né? Tipo, caiu, né? Mas na prova foi a chuva frontal. Né? Coisas que parece fanfic, velho, mas é verdade, eu juro que é verdade. Gente, só para terminar essas precipitações antes do nosso intervalinhozinho maroto, vou falar aqui de 4 outras precipitações que não são chuvas, beleza? Então, o nosso granizo e não granito, né? Não chove granito, né? Chove granizo, beleza? O granizo, gente, ele acontece quando você tem um resfriamento muito rápido, beleza? Então, a chuva de granizo, ela vai acontecer junto com as nossas chuvas convectivas, né? Então, se eu tenho uma redução muito brusca da temperatura dessa umidade que está no ar, então, de vapor, ele vai direto lá para o sólido, né? A sublimação. E esse processo ele é tão violento, tão brusco, que as partículas se aglomeram de uma vez ali, formando esses lascão de gelo aqui, ó. Então, essa aqui, ó, tem 5 centímetros quase de tamanho aqui, mano, é gigantesca. Não, Renata, no inverno a gente vai ter a neve. Porque aí o que vai acontecer no inverno? O processo de resfriamento da atmosfera vai ser lento, beleza? Então aí lentamente a gente vai reduzir a temperatura. E aí nesse processo lento, cada uma daquelas partículazinhas de água que está em estado de vapor, elas vão se transformando em estado sólido. E aí vai formar os nossos floquinhos de neve, que é um processo de resfriamento lento. E aí fica aquela coisinha bonitinha, fractal e etc. Quem absorve a umidade, as massas de ar têm a capacidade de absorver essa umidade, sim. A gente vai falar disso daqui a pouco. A massa de ar tem a capacidade de absorver a umidade, sim. Então, aqui, o granizo e a neve, ambos são congelamento da atmosfera, beleza? Só que um é muito rápido no verão e outro é muito lento no inverno. E aí tem o nosso orvalho, sabe? Quando você acorda de manhã, vai lá no capô do carro, na maçaneta, tá aquelas gotículas de água. Fala, nossa, choveu à noite? Não, não choveu à noite, né? Nós tivemos a formação do orvalho. Gente, calor específico, um conceito lá da física, né? As superfícies, elas ganham calor e perdem calor em velocidades diferentes. O meio sólido, ele ganha e perde calor muito rápido. Então, o meio sólido, ele vai ficar muito mais frio, né? Muito mais rápido do que o restante da atmosfera. E algumas superfícies mais ainda, o metal é um bom exemplo. Então, o que acontece? Ali na superfície está muito mais frio. Então, ali na superfície, você vai ter esse resfriamento dessa umidade que estava ali na atmosfera. E ali gruda aquelas gotinhas de água, porque ali na superfície você teve essa precipitação. Se a temperatura estiver realmente muito baixa, você vai de água, de orvalho, você vai para gelo, né? Solidifica. Então é a geada. Então aqui, tradicional Curitiba, né? Curitiba é comum as geadas no inverno de Curitiba, porque você tem ali temperaturas muito baixas à noite, a superfície vai ficar muito fria, forma orvalho e esse orvalho congela.
Não, tem umas pedronas de granizo aí que chega umas baitolas gigantescas mesmo, assim, né? Tem uns vídeos na internet que você procurar aí que tem umas bagulho bizarríssimo mesmo. Beleza, as outras precipitações, gente, tá? Então é só para denominar essas 4 coisas aqui mesmo, tá certo? E aí, gente, a gente vai fazer uma relação desta precipitação com a evaporação. Então, tem lugares que evapora mais, tem lugares que precipita mais, né? O que eu não gosto desse mapa, eu acho que as cores deviam estar invertidas. Eu acho que azul devia ser locais com mais precipitação e o amarelo locais com mais evaporação. Tá invertido, beleza? Então, a gente percebe aqui que tem locais com mais evaporação, locais com mais precipitação, né? E aqui eu vou colocar alguns extremos do mundo, só por fator de curiosidade, tá? Então, aqui o local do mundo com maior umidade no ar, gente, 13 mil milímetros. Lembrando que isso aqui a gente mede, pega um metro quadrado e vê quantos centímetros, quantos milímetros de água de altura, né? Então perceba que ali ficou 13 mil milímetros de altura, né? Tipo 13 metros, né, de altura. É muita água, beleza? Esse aqui é o local com maior umidade do mundo não habitado. Esse aqui é o local com maior umidade do mundo habitado. É a cidade de, não sei pronunciar, Mawsynram, na Índia, né? Quase 12 mil. Os extremos de lugares mais secos, né? Então, aqui na Antártida, 0 milímetros, 0. Aí a Alice fez uma pergunta no chat na semana passada e caiu, não respondi. Ela falou, por que condensa tudo? Sim, né? Porque a umidade é tão baixa, é tão frio lá, que a atmosfera não consegue segurar a umidade na atmosfera, né? Então tá sempre condensando e congelando, beleza? E aqui o local com a menor umidade do mundo habitada, né? A cidade de Arica, no Chile, com 0,761 milímetros, né? Não chega a 1 milímetro por ano. Imagina morar num lugar desse, gente. Eu tô bem de boas de morar num lugar desse, né? Com uma umidade tão baixa assim, né? Tipo, a minha rinite não ia curtir, não. A minha rinite não ia ficar feliz. Amores e amoras, vamos dar a Renata. Vai cair granizo, é verdade, isso é normal falar isso. Eu também falo isso, tá, Renata? Não tira sarro do seu namorado, não, em defesa do seu namorado aqui. Galera, vamos dar aquele intervalinho maroto? 10h25, 10h35 a gente retorna, vamos dar aquela esticadinha na perna, aquela bebidinha de água, né? Então a gente volta em 10 minutinhos. Vai cair a reunião, a gente volta 10h35. Até já, gente!